O Vingador do Passado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. E hoje estamos aí às vésperas do Academy Awards, né? A premiação dos Oscars. E como vocês sabem, aqui nós entendemos tudo de cinema. Então, nós já assistimos todos os filmes aí que estão indicados a ganhar em todas as categorias. E hoje nós vamos comentar sobre cada um desses filmes. Não é isso mesmo, Bruno? Ai, que vergonha, hein, Vitor? Já vai começar com uma mentira dessas, cara. É brincadeira, viu? A gente tava aqui conversando exatamente isso antes de começar o programa aqui, aí vem aqui tentando dar carteirada com essa mentirada. É fogo, viu, cara? É claro, assistimos todos os filmes, tá? É isso mesmo. Eu não sei o que o Bruno tá falando, não. Eu assisti. Aham. Pois é. Tá bom. Se você aí, ouvinte, também anda cada vez menos interessado nas premiações recentes de Oscar, nós tivemos uma ideia aqui. Por que falar das premiações ruins, né? Vamos falar das antigas, quando o filme bom ganhava, né? Então nós vamos falar aqui das melhores cenas da história do Oscar, né? E é claro, vocês já que vem aí o nosso, já escuta o nosso rádio aí, o nosso rádio, né? O nosso programa há bastante tempo. Você já tem noção dos nossos gostos aí de filmes, de obras culturais, né? Então, nós vamos falar aqui o top 9, não é isso, Rossi? Isso. Lembrando que entram todos os filmes que ganharam o prêmio de melhor filme, né? Não valendo os outros Oscars, Oscar de melhor ator, melhor trilha sonora, entre outros. E o importante para o ouvinte, eu acho aqui, é entender que não se trata da gente votando de novo no melhor filme. Isso. A gente está votando na melhor cena. Então, às vezes, tem uma cena que vai ser votada como uma das melhores, ou a melhor, que ela em si é muito boa, mas não necessariamente faz daquele filme o melhor filme dentre a lista dos que ganharam o Oscar. Então, só para fazer essa distinção aí, né? E lembrando também que o mesmo filme ele não pode repetir no nosso top 9. Isso. Então, não vai ter duas cenas do mesmo filme. Uma cena, a escolha é limitada a uma cena de cada filme. Né? Exatamente. E também tem cenas incríveis da história do cinema e, infelizmente, o filme não foi premiado na categoria de melhor filme, né? Então, por exemplo, não adianta falar assim pra gente, pô, cadê aquela cena do Luke com Darth Vader? Infelizmente, né, eu acho que deveria ter vencido na época, mas infelizmente não venceu, né? Nenhum filme da trilogia clássica de Star Wars. Então, por isso que algumas cenas antológicas não estarão presentes, né? E Bruno... Eu vou comentar com você, só comentar um negócio que eu acho que tá fresco aí, o Vitor falou. E assim, só para deixar claro para o ouvinte, a escolha das cenas, cara, foi muito gostoso de fazer, porque eu não, como o Vitor disse, não me relaciono com as novas escolhas de Oscar há muito tempo. Eu acho o Oscar... Claro que eu acho que ele sempre foi, mas eu acho um evento político extremamente, né, enviesado, nem sempre levando realmente em consideração qual que tecnicamente era o melhor filme, né, dentre os que receberam a nomeação. Mas eu acho que eu tenho essa opinião de que recentemente isso cada vez é mais verdade, né? Para ganhar o Oscar hoje, o filme tem que marcar várias checkboxinhas que são né, nem todo filme marca. E digo mais, a questão toda, tem muita questão seguinte, eu acho que a qualidade também, pelo menos pro meu gosto, né? Porque isso tudo é gosto, gente. Cada um tem, né, um gosto diferente. Mas pro meu gosto, cada vez eu tenho visto menos filmes bons. Então, assim, é difícil, né? Como que você vai escolher? Se cada vez saem menos filmes bons pro seu gosto, a chance de um filme bom ganhar o Oscar também diminui por esse fator. Eu acho que, né, faz muito tempo, eu fiquei muito tempo sem ir no cinema. Tá que a pandemia atacou, mas eu fui no cinema ver aquele filme do Coringa, né, o primeiro. Esse segundo nem me deu trabalho.
E aí teve a pandemia e tal. Eu só fui voltar no cinema pra assistir filme recentemente, ano passado. Fui com você, não foi, Vitor? A gente foi ver... Qual foi o filme que a gente foi ver junto? Foi o... Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine, isso mesmo. Que é um filme de conforto, né? Nem é porque é um filme que eu acho assim... É um grande filme épico. Não, é um filme de conforto. É porque é engraçado. De uma série que eu gosto, que eu ainda acho que faz uma comédia num estilo que eu gosto. Então, eu acabei por ir assistir. Mas olha só o lapso temporal de, né, do Coringa lá antes da pandemia e depois só ano passado. Fui uma vez no cinema. Então, assim, esse é o tanto que eu tenho botado fé nos filmes que têm saído. Mas assim, Bruno e Rossi, eu, assim, curiosamente, nesse ano, tem um filme aí que tá indicado a várias categorias, inclusive melhor filme, que é o Duna 2, que eu acho um filmaço, e eu torço para que vença. Só que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, a gente já viu aí o Dark Knight perdendo, né? Então, muitos filmaços aí que mereciam ter vencido o Oscar nessas últimas 2 décadas aí, que acabava ganhando um filme meio água com açúcar, assim, né? Ou pelo menos um filme que, na minha humilde opinião, não tinha nem um pingo da categoria do filme que estava lá concorrendo e perdeu, né? Então, mas, como o Rossi falou, pelo menos estamos aqui relembrando os velhos tempos dos melhores filmes aí que venceram o Oscar, né, Bruno? Foi difícil para você fazer essa escolha? Ou como é que foi da sua experiência aí? Não, pra você ver o nível dos cinófilos aqui, né? O Rossi falando que não vai no cinema há quanto tempo mesmo? Milhares de anos. Cara, milhares não. Pô, velho, tá achando que eu tenho quantos anos de idade, viado? Vai chamar de velha a sua avó. Não, velho. O Rossi, eu tenho. Eu vou no 5 anos, irmão. Apertou. É isso. O Rossi, quando o mundo começou a existir, ele apertou um botão pra começar a rodar o planeta, cara. Exatamente. Você tem noção do quando... Continua que eu vou apertar pra acabar, babaca. O Rossi estava lá em Between the Times when the Ocean drank Atlantis, né? Você viu Eu que troquei admitiu, as né? fraldas do bebê Conan. Isso aí. Agora, sobre a cena que você estava falando, né, Vitor? Já que os cinófilos aqui, né, super experientes e conhecedores de tudo, a gente tem certeza que a nossa gigantesca massa de haters e de fãs enfurecidos vai continuar mandando várias e várias cartas, como sempre mandam, para nossa caixa postal, Alameda dos Anjos. Isso, né? Exatamente. Agora, difícil mesmo fazer essa escolha, O Zordon né? me ligou, falou que tava puto, viu? Acho melhor a gente pegar leve. Pois é. Essa difícil escolha, né? Essa gigantesca lista de filmes, né? Mas assim, como todo mundo sabe, a nossa palavra é final, com o nosso incrível conhecimento técnico, o que a gente definir aqui como top 9 é o top 9, mesmo sabendo que eu não assisti os últimos filmes do Oscar, que foram recentes, né? Vou te falar o seguinte, Bruno. Vou falar o seguinte. Se eu votar lá estava lá no começo e eu votar lá no final, tá? Eu vou fazer questão de destruir todos os registros de listas de melhor filme ganhadores do Oscar que existem e vão existir. Eu vou deixar só uma gravação desse nosso podcast lá para os alienígenas do futuro acharem. Isso. Eles vão achar que esses eram os melhores filmes, entendeu? E que na verdade são, né? Com as melhores cenas. São as melhores cenas, pelo menos. Pelo menos eles vão ter no caminho certo. Devia ter feito isso na sonda Voyager, né, cara? Lista de top 9 cenas enviado pro Vingador universo. passado. As melhores... Nós vamos literalmente vingar o passado aí, ó, hoje. Aí sim. É isso. Isso mesmo. Pois é, então aceitem. Essa é a palavra final. São, de fato, as melhores 9 cenas de todo os tempos do Oscar. E ponto final. Exatamente, Bruno. E você já pode inaugurar esse top 9 trazendo pra gente qual é o top 9 aí do Vingador do passado, melhores cenas da história dos Oscars. Tudo bem, então vou dar início aqui à palavra final dos juízes. E eu digo o seguinte: em 9º lugar no top 9, iniciamos essa brilhante lista com Dança dos Lobos. Filme de Kevin Costner. E eu queria falar especificamente da cena
É um filme de 1990, né? E ele tem uma narrativa bem mais lenta do que os filmes normais. E é basicamente uma história que conta do coronel que ela é enviado para o oeste dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, e ele acaba tendo contato com os indígenas daquele local. E ele vai construindo aos poucos, sozinho, essa relação. E para mim é muito brilhante, porque o que mostra que, assim, quando ele começa a quebrar de fato essa barreira, é quando os indígenas levam ele para poder caçar os búfalos da região. E é linda a cena, porque mostra a natureza como algo gigante, sabe? Sim. A guerra entre a humanidade e a sociedade contra a natureza mesmo, né? Porque pode parecer simples, a gente pega como algo dado da civilização. A gente tem comida no nosso prato aqui todo dia vindo do supermercado, né? Pelo menos eu não posso falar de todas as pessoas, mas enfim. E a gente toma isso como dado, mas olha o esforço que é para você até conseguir comida, fazer a caça, e você passa assim pelas cenas ali do dia a dia, os indígenas se preparando, fazendo a pintura, andando a cavalo para poder ir atrás deles, e a cena é linda, cara, porque mostra assim eles todas as tomadas de câmera, e você sabe que ali eles não tem nenhum efeito especial. Todas aquelas cenas ali foram de fato gravadas. É simplesmente lindo a forma como é feita aquela cena. Então, para mim, a barreira que é derrubada na relação entre o Kevin Costner, né, o Dunbar, o soldado Dunbar, com os indígenas. Merecidíssimo top 9. Esse aí é um filmaço, Bruno. Eu fiquei assim, arrepiando só quando você falou de Dança com Lobos. Eu queria só pincelar uma outra cena desse filme que eu acho fenomenal, que é ali no final do filme, né? Porque ao longo do filme, o personagem do Kevin Costner, ele se junta à tribo lá de indígenas, e no início tinha um que sempre via ele como uma ameaça, né? Que era um rival ali, que é aquele indígena chamado Vento no Cabelo, alguma coisa assim, né? Que era um guerreiro ali da tribo. E tinha uma rivalidade entre eles, mas depois eles se tornaram grandes amigos ali na tribo. E no final, quando o Kevin Costner ele toma essa decisão de ir embora, né? Ele vai embora com a outra atriz, eu não me lembro o nome da personagem dela, mas aquela que foi criada junto aos indígenas, mas ela era uma descendência europeia, né? Esse Vento no Cabelo, ele ficou muito, muito nervoso, não queria mais falar com o personagem do Kevin Costner, ele achava que ele tinha que fazer parte da tribo, né? Aquele negócio da unidade da tribo, e não falou mais. Então, Kevin Costner foi embora sem poder se despedir daquele que tinha sido seu grande amigo. Mas aí, quando eles já estão indo lá ao longe, eu lembro que era uma paisagem nevada, e em cima do pico aparece esse índio aí, o cabelo no vento, montado no cavalo, empinando o cavalo e gritando ao vento ali, né? Falando no idioma dele, não sei se é idioma Cherokee, não sei qual que seria, e ele gritando ao vento, falando que o personagem do Kevin Costner sempre seria amigo dele, né? Não importa onde ele fosse. Então, esse filme aí tem várias cenas tocantes. O que você achou aí da escolha do Bruno Rossi? Achei uma escolha super merecida. Apesar de eu não ter colocado nenhuma cena do Dança com Lobos na minha lista, eu acho que é porque eu gosto mais dele como filme do que eu gosto das cenas. Mas essas cenas que vocês escreveram realmente são cenas muito boas. Eu acho que merecedoras de estar no top 9, né? Explicando um pouco, dentre as que eu escolhi, são cenas que pra mim... Eu usei 2 critérios para escolher as cenas que eu coloquei para estar na minha lista. A primeira delas, um dos critérios é emoção. Eu acho que é o que passa quando o espectador está assistindo aquela cena, a emoção que ela passa, né? Ou seja, não é uma qualificatória técnica, no sentido de trabalho de câmera, igual o Bruno falou, ou tipo assim, fotografia, figurino, colocar, né?
luz e assim por diante, eu acho que tudo, claro, isso tudo ajuda a passar melhor a informação que a cena quer passar, né? Quanto mais bem feito, mais você consegue se aproximar ali do sentimento original da pessoa que roteirizou aquela cena. Mas, pra mim, os dois critérios foram, primeiro esse, né, do sentimento, do tipo assim, você tipo assim, sentir dentro daquela cena, você, tipo assim, chorar junto com quem tá chorando, rir junto com quem tá rindo, se empolgar com quem tá se empolgando, e assim por diante. E a segunda foi o tanto que aquela cena, ela para mim, simboliza um sentimento, ela consegue simbolizar um sentimento bem. Do tipo, ela consegue capturar um conceito, por exemplo, a melhor cena de redenção, a melhor cena de superação. Você tá entendendo? Ela meio que torna como se fosse um paradigma daquele sentimento. Né? Então, são esses os dois critérios que eu usei. E apesar de eu ter gostado muito do Dança com Lobos, eu vou admitir que já tem muito tempo que eu assisti, né? Esse filme eu assisti quando eu era ainda um adolescente. Lá na fazenda. Meu avô tem uma fazenda, ouvintes, no interior aqui de Minas. E a gente ia pra lá de vez em quando, eu, o Bruno, Vitor e mais outros colegas. E lá tinha uma locadora, eu alugava filme lá direto, na época que não tinha Netflix, não tinha nada. Vocês que são jovens aí nem sabem o que é uma locadora, provavelmente. Não é uma fazenda qualquer, né, Rossi? Produtora de pinga. A chacinha deliciosa. Água que passarinho não bebe, mas eu já vi o Bruno bebendo bastante lá. Oxe, nós temos umas histórias do Bruno Quilogone que vocês não acreditam, irmão. É o passarinho que não bebe. Pô. Eu sou lá passarinho, né, Bruno? Fala aí. Eu sou lá passarinho, pô. Tá doido. Mas isso. Então, assim, eu assisti tem muito tempo. Mas, assim, vocês narrando essas cenas realmente são cenas bem empolgantes. Eu acho que merece, mesmo dentro do meu quesito, dos meus quesitos, eu acho justo a escolha do Bruno. Acho que tá de parabéns aí pela escolha do terceiro lugar da lista pessoal dele, né? Nono lugar da nossa lista coletiva. Isso. Só finalizando, então, esse nono lugar, eu concordo com o Rossi. Os critérios basicamente são técnicos e um pessoal, né? O seu gosto, né? Digamos assim. E os atores que você estava falando, Vitor, né? A Mary McDonnell, que é o par romântico do Kevin Costner ali no filme. Eu acho que é Punhos Levantados, alguma coisa assim que é a tradução, né? Stands with a Fist. Isso. E agora uma pergunta para vocês dois, só para poder finalizar aqui sobre esse filme. Qual é o salgadinho que vocês comeriam ao assistir Dança com Lobos? Para acompanhar o filme. Troféu sabor pimenta. Isso, muito bem escolhido. Excelente. Então, deixa eu ambientar o ouvinte, que é paia a piada interna e o ouvinte fica boiando. Teve uma vez que a gente foi pra fazenda e a gente ficou lá um tempão. E aí, inclusive, a gente estendeu depois mais uma semana. Só que da primeira vez, a gente tava todo mundo com preguiça de cozinhar e tal. A gente foi... Pegou um salgadinho que chamava Troféu. É tipo torcida, essas coisas assim. E literalmente limpamos o supermercado desses salgadinhos. Foram de todos os sabores. Que o negócio custava, sei lá, 15 centavos. Um bando de adolescente. Um bando de nerd que não sabe Aí, tipo, todo mundo pegou. E a gente levou, tipo, sei lá, velho. Não tô brincando, a gente acabou com a sessão de troféu do negócio. Só que depois de uma semana e meia comendo troféu, ninguém aguentava mais ver troféu. Tava todo mundo tipo assim, pelo amor de Deus, não aguento mais, eu preciso de uma comida de verdade. Então, e o pior, viu? Não sei se eu contei pra vocês, quando eu voltei lá depois, né, em uma outra viagem, pouco tempo depois, que vocês não foram, eu passei no supermercado e tava entupido de troféu. Eu acho que eles tomaram aquela nossa compra como indicativo de que esse salgadinho vendia igual água, triplicaram o pedido e a gente ferrou eles, porque ninguém mais, depois que a gente foi embora, ninguém mais comprou o salgadinho, velho. Ficou encalhado lá.
Esse é o primeiro arco da história. O segundo Ô. a gente deixa para um segundo episódio, né? Ô, Rossi, se você me permitir quebrar o script aqui, você indicaria a 8ª colocação, mas é porque a minha indicação aqui, ela é acompanhada, o aperitivo dela é uma bela macaronada backstab. Então, se você, você troca comigo aí, você indica o 7º, eu indico o 8º? Por favor, meu caro, vá em frente. Muito bem. Daqui a pouco a gente conta e vai pensando que seria uma famosa macaronada backstab, né? Mas então, essa que eu indico para a 8ª colocação é uma cena do Poderoso Chefão parte 2. É a cena da festa de San Rocco. A festa lá no flashback, né? Onde que o Vito Corleone, interpretado pelo Robert De Niro, tá mais novo. E tem uma festa tradicional religiosa italiana ali pelas ruas. Acho que, não sei qual cidade que eles estão, se é Nova York, se é Chicago, não sei onde. Acho que ele chegou em Nova York mesmo, né? Mas aí, enquanto tá tendo essa festa, mostra pra gente como que o Vito Corleone assassinou o Dan Fanucci, que era o a mão negra, né? Ali que era um sujeito ali, ainda não era um gangster, mas ele extorquia todo mundo ali, toda a comunidade italiana ali, que não tinha muita proteção das autoridades nessa época, né? Então essa cena, para dar uma contextualizada, né? O Poderoso Chefão parte 2, ele é uma sequência do Poderoso Chefão parte 1, só que ao longo de todo o filme, eles vão tendo cenas de flashback mostrando a vida do Vito Corleone, né? Que no primeiro filme foi interpretado pelo... Como que chama mesmo? O ator? Esqueci agora. Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Exatamente, o Marlon Brando no primeiro, e no segundo foi o Robert De Niro que atuou como o Vito Corleone mais novo, né? Jovem. Uhum. E ali tem essa cena, o que acontece antes ali, tá lá o Vito Corleone com a família dele, já passando muitas dificuldades, né? Os italianos logo quando se emigraram para os Estados Unidos, eles passaram muitas dificuldades financeiras ali, principalmente no início, né? E ele vendo o bebezinho dele, o filho dele, o Fredo ainda, tava com pneumonia. E aí a esposa dele e acho que a mãe da esposa, né, colocavam uma vela quente sobre o peito do bebezinho lá e colocavam um copo para ver se amenizava a pneumonia, mas o bebê chorando de forma histérica, né? E ele vendo todas aquelas dificuldades que a família dele estava passando, e ele tinha feito já estava começando a entrar na criminalidade ali, mas você consegue ver que é um homem de virtudes, né? E que ele fez um roubo ali com os amigos dele, né? E aí, esse Mão Negra tava tentando extorquir. Só corrigir aí, Vitor. O Fredo não é o mais velho, tá? É o do meio. Ele é o do meio. Isso, o Santino, né? Isso. Que morre no primeiro Poderoso Chefão. É o mais velho. Que é o mais velho. Exatamente. Que é quem herdaria a máfia, né? O controle da máfia. Se eu falei que é o mais velho, eu tava insano aí, porque realmente não é não. Mas aí é porque já tinha os outros bebês, mas esse bebê que tava com pneumonia era o Fredo. E aí, no meio dessa dificuldade toda, o Mão Negra, né, o Dan Fanucci, para ele no meio da rua, uma hora quando ele tá ali trabalhando à luz do dia, e vem cobrar para ele uma taxa ali, porque ele ficou sabendo que eles ganharam $600 cada um, né? E aí queria cobrar uma parcela aí de $200 de cada um. Então, depois de discutir ali com os amigos dele, falou, pô, por que a gente tem que pagar esse cara? Aí um outro amigo dele argumentando, não, essa aqui é a região dele, tem que pagar. Aí o Vito Corleone, ele fala assim, então vamos combinar uma coisa?
cada um de vocês me dá $50 e eu vou argumentar com ele, vou levá-lo à razão, né? Falei, mas o que você vai fazer? Não, isso aí não é coisa sua, é assunto meu. Estamos combinados? E os caras, então tá. E ainda depois ele ainda fala assim, vou oferecer uma oferta que ele não vai recusar, né? E aí tá, ele conversa lá com o Dan Fanucci e coloca lá, ele não coloca nem 150, né? Porque ele coloca lá só $100 na mesa. Dan Fanucci bota o chapéu em cima do negócio, já meio contrariado, fala assim, eu tô vendo aqui, se eu não tô enganado, debaixo do meu chapéu tem apenas $100, né? Era para ser 200 cada um, ele tava esperando 600. Você tem culhões para fazer isso, hein? Aí ele fala, não, você tem que entender, eu tô passando dificuldade, não sei o quê. Aí o cara dá uma encarada lá, dá um intimidate mútuo ali, e o cara dá uma risada, fala, realmente você é um cara durão, talvez, quem sabe, um dia eu peça pra você fazer umas coisas aí pra mim. Aí o cara ainda mexe na bochecha dele, ele dá um tapinha na cara dele e vai embora. E o Vito Corleone, ele fica parado daquele jeito, e ele só leva a mão até a bochecha dele, falando assim, você vai interpretando os pensamentos ali naquele momento, né? E dali, o Dan Fanucci sai e começa a passar pela festa de San Rocco lá, né? A comunidade italiana tá em peso na rua, tá tendo meio que uma procissão passando imagens de santos, as pessoas deixando doações ali, e o Dan Fanucci pega a nota de $100 que ele pegou agora de ter extorquido deles, e mostra lá para todo mundo ver que ele tá dando uma doação de $100. E continua indo, passando pela procissão e indo em direção à casa dele, né? E nisso, o Vito Corleone, ele sobe e vai passando paralelo a ele por cima dos prédios, né? Vai acompanhando ele por cima dos prédios. E aí, o Dan Fanucci sobe ali, acho que já era um pequeno prédio ali, né? Um pequeno apartamento onde que era a casa dele. Sobe, o Vito Corleone desajusta a lâmpada ali em frente à casa do Don Fanucci antes dele chegar. E quando o Don Fanucci abre a porta da casa dele, ele repara que a lâmpada tá apagada. Ele mexe naquela lâmpada, ajusta e vai entrar para dentro de casa. Quando ele vai fechar a porta, o Vito Corleone tá do outro lado, né? Já com a mão dele com uma arma enrolada na toalha lá. E aí ele vai, o cara só pergunta assim, o que você tá fazendo aqui? Ele dá um disparo no coração do Don Fanucci. Na mesma hora, a festa de San Rocco lá, começa a ter o foguetório todo, né? E o Vito Corleone ainda dá mais outro tiro na face do Don Fanucci. Ele cai no chão ali, agonizando. Enquanto tá o foguetório lá, o Vito Corleone ainda pega a arma, bota dentro da boca do Don Fanucci e dispara mais outro pra não ter dúvida, né? E aí depois o Vito Corleone retorna, né, pelas ruas. Antes disso ele desmonta a árvore toda, coloca ali, não sei se é escoamento de chuva ou são chaminés os prédios, não. São alguns tubos ali que eu não consegui reconhecer qual a funcionalidade daquilo. A família dele, simples, né, de vida bem simples, ali estavam a esposa dele, os filhos ali sentados na escada, observando a procissão ali dessa festa de San Rocco. Ele se senta, pega o Michael Corleone, que era um bebezinho menor ainda do que o Fredo nessa época, abraça o filho dele e ele fala assim, né, de uma forma pesarosa na voz dele, falando assim, Michael, o seu pai te ama demais, né? Então, assim, eu acho uma cena tanto tecnicamente belíssima, muito bem feita, e o peso emocional ali das dificuldades da vida e o que levam as pessoas para superarem essas dificuldades da vida ali, eu acho assim de uma intensidade sentimental, uma sutileza também, né? Brilhante e maravilhosa, né? Vocês se recordam dessa cena? Sim, me recordo. E é uma cena fantástica. Poderoso Chefão, né? A parte 2 é uma parte. Não é a parte que eu mais gosto, mas eu acho uma história bacana demais.
E eu acho que essa parte mostra, ela tem um peso, principalmente ali no final, né? Porque eu interpreto ele o Corleone falando pro Michael, seu pai te ama demais, do tipo assim, eu nunca tive vontade de ser um criminoso, mas eu te amo o suficiente pra te dar, que eu sei que pra te dar uma vida, né? Uma possibilidade de uma vida feliz é o que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer. Vou passar por cima dos meus próprios valores, das minhas próprias vontades, e vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu acho isso, até como pai, né, que eu também sou, eu acho isso fenomenal, porque é bem verdade. Então, concordo 100%. E você, Bruno? Sensacional, Vitor. Falou de Poderoso Chefão, eu já gostei, cara. Só para poder fazer o comentário aqui. Falando de Poderoso Chefão Parte 2, a gente tá contando só esse filme ou a gente tá contando a trilogia inteira para poder comentar? Só esse filme. É. Só esse filme. Como Só você esse quiser filme, né? julgar. No meu caso, tinham 2 cenas dos 2 filmes que eu tava em dúvida. Tinha um do primeiro filme também que eu tava em dúvida, mas apesar de eu gostar mais como filme do primeiro, essa cena do segundo é a que mais me toca. Então, ela ganhou como melhor cena pra mim, né? Mas pode prosseguir aí no seu comentário. Não, sensacional, porque é o seguinte, esse filme é maravilhoso e tem uma outra cena que eu acho, só para poder pincelar, que eu acho que é assim, brilhante nesse filme também, que é a morte do Fredo, cara. Aquilo ali, cara, tem uma... É um peso aquela cena, e como ela é montada no... A conclusão da corrupção do Michael, né? Uhum. E assim, como que eles rejeitam o Fredo após, né, o tanto de bobagem que ele fez ali na família. É outra cena simplesmente sensacional. Então, assim, mais do que merecido, mereceu a macarronada mesmo com esse top 8. Isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Se o próximo é meu, se a gente tivesse scriptado, não tinha dado tão certo. Porque a minha cena, que é a próxima, né? Vem exatamente do primeiro Poderoso Chefão. Olha só. E a cena que eu escolhi é a cena em que o Michael vai para Las Vegas e ali ele se senta com o Moe Green, né? Que é o dono do cassino, e começa a extorquir o Moe Green para tomar controle do cassino dele. E o Moe Green fica, né, pistola lá, começa a brigar com o Michael e tal. E o Fredo começa a tentar justificar o Moe Green pro Michael. E quando o Moe Green, né, com todas as ameaças e tal, sai da sala, o Fredo primeiro tenta com todo mundo assim, mas você não pode, o Michael não pode falar assim, o Moe é amigo da família. Todo mundo fala com o Michael. Até porque, para ter um background, o Michael nessa época, ele tinha pouco tempo de Poderoso Chefão, né? Lembra que o Michael, ele era dos 3 filhos, Santino, Fredo e Michael, o único que não inicialmente era parte da organização criminosa do pai dele. Ele foi soldado condecorado na guerra. Isso. Ele se envolveu quando o irmão dele, mais velho, o Santino, né, o Sonny, foi assassinado. E aí, como retaliação, ele mata aquele que, né, matou o irmão dele. Ele retalha contra um policial e o mafioso. E é, inclusive, exilado na Itália durante um tempo para poder não ser morto. E então, só que como o Fredo era muito fraco, o Santino estava morto, quem assume, né, quando ele volta da Itália, o pai dele negocia, né, uma trégua e tal. Quem assume quando o pai dele já não tá dando conta mais é ninguém menos que o Michael. Então, ele é o mais novo. Em tese, se o Santino morreu, deveria ser o Fredo. Mas é o Michael. E o Michael, nessa cena, pra mim, mostra a consolidação do tipo, eu virei o Poderoso Chefão, porque ele vira pro Fredo e fala, Fredo, você é meu irmão mais velho e eu te amo. Mas nunca mais se alie a alguém contra a família. Nunca. Ali, ele pincela pro Fredo. Fredo, você é família, mas se você cruzar a linha, eu sou mafioso mesmo. Você não está livre das consequências. E isso aí que o Bruno acabou de falar. Porque ele mata o Fredo no final do segundo filme, né? Manda matar. Mostra o quê? É uma consequência dessa cena. Tipo assim, sim. É uma evolução dessa cena. Ali, pra mim, foi a cena. Não faz cagada, né?
Olha, eu te amo, mas a família e a família criminosa, né, vem primeiro. Nosso império aqui vem primeiro. Isso. O legado da nossa família, do nosso pai, vem primeiro. Eu sou um criminoso. Se você se colocar contra a família, não existe perdão, mesmo você sendo meu irmão. E o Fredo, infelizmente, não toma as melhores escolhas, não escuta. E no final do segundo filme acontece o que o Bruno narrou aí. Então, eu acho que encaixou como uma luva, porque o Vitor falou primeiro dessa cena e eu já tava com essa outra como minha terceira cena. Então, minha terceira cena, ou seja, o nosso sétimo lugar, né? É essa cena do Poderoso Chefão de 1972, desse aviso do Michael pro Fredo, né? Em decorrência dessa cena com o Mo Green. O que vocês acham? Ótima escolha, né? Esse filme tem várias cenas brilhantes, né? Essa é mais uma delas. Tem aquela cena também no final, aquele final orquestrado ali do Michael Corleone. Ele fechando a porta, né? Uhum. Dele assassinando todos os adversários dele enquanto está lá batizando o filho da Connie, né? Eu tô confundindo. Acho que é Connie, né, mano? O nome Isso, que é a irmã dele. Isso. Uhum. É uma Ele cena mata brilhante. o pai do filho, né? Que é o... Também é brilhante. Aquele midpoint ali do filme também, que é o exílio do Michael Corleone na Sicília, eu também acho belíssimo ali, que é um momento que ele tomou uma decisão, mas ali parece um momento de mansidão ali, né? Parece até que, assim, se você comparar os Estados Unidos daquela época com aquela Itália, né? Parece até que ele tá em realidades paralelas diferentes, porque parece outro tempo, né? Sim. Porque os Estados Unidos cheio de prédios já e a Itália ainda aos frangalhos se Ele recuperando da Segunda Guerra Mundial. Ele estava inclusive na área rural da Itália, né? Até porque fugindo, se escondendo, né? Ele tivesse num grande centro urbano, seria pior para ele. E lá ele tem um casamento com a Polônia, né? Então, assim, tem várias cenas brilhantes, né? E essas você escolheu aí do Michael botando o pau na mesa, né? Pra ser bem claro. Exatamente. Também é fenomenal, né? Deixa eu justificar. Igual eu falei, inclusive, eu escolhi essa cena dentre todas as outras que você me falou, especialmente porque, pelo aquele segundo quesito que eu falei, para mim essa cena, ela é muito próxima, se não for o epítome de uma cena de consolidação, de uma transformação. Para mim, você vê a transformação do Michael ao longo do filme inteiro, mas apesar da cena final, né, dele fechando a porta, quando a mulher dele, tipo assim, fala, você é um criminoso, ele fala, não, mas nunca mais me pergunte sobre os meus negócios, e dentre outras, eu acho que foi nesse momento que você, como audiência, teve certeza que o Michael não tinha mais volta. Depois ele virou o Return, né? Poderoso Chefão. Ali pra mim, ele mostrou, eu sou o Poderoso Chefão agora. Não sou mais o Michael. O Michael deixou de dizer, eu sou o Poderoso Chefão agora. Então, pra mim, por isso que eu escolhi essa cena em específico. E você, Brunão? Não, sensacional. E assim, se o Vitor trouxe a macarronada, o Rossi trouxe a almôndega com molho bolonhesa. Agora só falta, Bruno, você trazer o Guizão pra preparar essa macarronada pra gente. Pois é, só falta isso. Ai. E a última cena do filme era um que eu tinha colocado na minha lista, assim, realmente, aquela porta sendo fechada é brilhante, né? E eu tenho uma dúvida, quer dizer, outra cena desse O Poderoso Chefão número 1, que eu acho brilhante, é a primeira cena, né? Aquela fala, nossa senhora, aquela fala, né? Você vem na minha casa como amigo e nem me no meu traz casamento, presente. casamento da minha filha. Pois nossa, brilhante aquela cena. E eu tô numa dúvida, a cena do cavalo é em qual dos filmes? É no primeiro. É no primeiro. Porque o afilhado do Don Corleone, que é ator, queria um papel num filme e o diretor não queria ceder e colocar ele no filme porque ele odiava o ator por uma sacanagem que esse ator tinha feito com uma menina que trabalhou com ele num outro filme. E aí, para incentivá-lo, ele usa a tática de esse cara gostava de cavalos, ele corta a cabeça do cavalo favorito do cara e coloca na cama dele, né? Então, nossa, pois é. Essa então, cena... assim,
filme brilhante, milhares de cenas para escolher, que eu poderia escolher até o filme inteiro, mas muito bem escolhido aí, maravilhoso top 7. Muito bom. Agora eu vou trazer aqui o top 6, né? Mas eu não sei, talvez vocês não tenham visto esse filme, por mais que ele seja um dos maiores ganhadores de Oscar da história do cinema, né? Até hoje, apenas 3 filmes ganharam 11 Oscars, né? E esse é um deles, que é o Ben-Hur, de 1959. Vocês dois já assistiram ou não? Eu não assisti esse de 1959, eu assisti o remake dele que teve na década de 2000 e alguma coisa. Que teve, não teve? Um Ben-Hur. Acho que teve um recente, mas... Pô, Mais recente? Eu nem me atrevi a assistir, mas o pessoal falou que não era bom, Não, eu gostei. Eu gostei. Agora, se compara ao antigo, como eu não vi o antigo, eu não tenho como te falar. Entendi. Mas eu gostei. Eu gostei do Ben-Hur antigo. Do Ben-Hur novo. Gostei. Me saí satisfeito do cinema. Você já assistiu? Eu assisti o antigo, tá até na minha lista aqui, e eu vou fazer depois eu vou falar da cena que me marcou, mas por favor, Vitor, dá uma seguida aí. Caramba! Pode seguir aí com... Eu achei que ia ser o único, então você tinha um de Ben-Hur aí na Pokébola. Tava nas minhas menções honrosas. Entendi. Pode dar prosseguimento. Então, para contextualizar aí, porque hoje em dia pouca gente tem contato com cultura elevada, né? Então, assim... Olha o Vitor criando intriga, cara. Puta merda. Vocês desculpem ele, viu? Eu gostaria de consignar aqui que a opinião do Vitor não reflete a minha opinião, ok? Não necessariamente. As opiniões do Vitor não refletem as opiniões do Vingador do passado. Exatamente. Disclaimer. Pelo menos um terço delas representam, sim. Mas, assim, o Ben-Hur, ele é um épico dos tempos bíblicos, né? Então, é uma história... fictícia, assim, um romance, né? Só que ele é ambientado ali na mesma época de Cristo, né? Então, conta a história desse Ben-Hur, Judas Ben-Hur, né? Que é um príncipe da Judéia, né? Interpretado pelo lendário Charlton Heston, né? E aí, esse príncipe judeu, né? Ele chega a ter um amigo dele que era um centurião romano, né? E aí há uma desavença ali no início, mas o fato, né, que dá o pontapé nessa história é que esse antigo amigo dele pune o Ben-Hur por não coadunar com os anseios dele de perseguir os rebeldes judeus ali que não estavam satisfeitos com o Império Romano ali administrando a região da Judéia. E ele é exilado, né? A mãe e a irmã dele são aprisionados nas masmorras ali da região. E ele é exilado, mandado para trabalhar como escravo no navio, né? Isso só para vocês entenderem um pouco do plot, assim, né? E aí o Ben-Hur tem como missão de vida a vingança. E ele... acontece inúmeras coisas que o navio onde ele tá... 2000 anos depois. Uma cena... porque é uma composição de cenas ali em relação a esse Vale dos Leprosos, né? A cena que eu escolho é a que conclui aí, ali a última parte do Vale dos Leprosos, mas... Antes, o Ben-Hur, ele vai até lá, encontra a Esther, que ia lá sempre para dar comida, para levar comida para a mãe e para a irmã do Ben-Hur. Ele fica vendo aquilo, né? E aí ele vê a mãe dele, só que a Esther fala, não deixa ela te ver, deixa ela pelo menos ter esse... a última coisa que restou na vida dela é que você... imagine ela como ela era antes, né? E aí ele fica escondido ali atrás da pedra, assim, um sofrimento indescritível, né? E a cena mostra bem, não dá para você descrever esse tipo de sentimento, esse tipo de sofrimento com palavras.
mas a interpretação e a cena em si consegue encarnar essa cena devastadora, né? E ali o Ben-Hur ele vai embora, a mãe dele ainda não tem ciência que ele já sabia que ela estava ali, né? E ele e a Esther vão até um monte, né? Acho que é o último sermão de Cristo, né? Porque ele era ali contemporâneo do Ben-Hur nessa história. E acho que é o Sermão das Oliveiras, né? Só que o Ben-Hur ainda não está interessado naquilo. Uma hora depois, Dizendo as coisas, né? Mas mostra o impacto dele nas pessoas ao redor. E ali ele fica querendo ir. E ali, na verdade, acho que ele ainda não estava dizendo para Esther que ele nunca poderia abandonar a vingança, mas ela diz algo que ele não era mais o mesmo, né? E ele fica tocado com aquelas palavras. E aí a Esther, no dia seguinte, vai até o Vale dos Leprosos de novo para levar comida para a mãe e para a irmã do Ben-Hur. E ali o Ben-Hur aparece. E é uma cena assim que destrói o seu coração, te destrói, e depois enche de esperança, porque o Ben-Hur vai se aproximando dela, e quando ela percebe que o Ben-Hur tá ali, sabendo e querendo se aproximar dela, ela fica desesperada, né? E é tocante, porque é um desespero que ela não quer que o filho dela veja ela daquela forma, e também não quer que ele se aproxime para ele não pegar aquela peste, né? E aí ele se aproxima com tranquilidade, serenidade na face, né? Abraça ela, e ela ainda fala assim: não, filho querido, né? Então, assim, é tocante essa cena, né? Podem comentar um pouco aí, se vocês quiserem, mas para mim essa cena é maravilhosa, né? Nossa, Vitor, você tá até emocionado, cara? Essa cena é maravilhosa mesmo, cara. Poxa, eu tinha ficado até um pouquinho perdido, você contextualizou. Não contou o filme inteiro. Eu senti que eu tava assistindo aqui. Pois é. Não, velho. Esse filme é maravilhoso, brilhante. Nossa, assim. E é um filme muito sério, né, cara? E assim, eu queria perguntar uma coisa pra você, Vitor. Qual é o maná que você comeria assistindo Ben-Hur? Aí tem que ser pão e vinho, né? Ah, muito bem, muito bem. Mas assim, não consegui concluir a cena ainda, que essa cena, depois disso, ele vai até a irmã dele, que tá quase morrendo, né? Pega ela no colo e levam ela e a mãe dele, que eles vão procurar Cristo, né? Porque acreditam, já tem aquela lenda de que ele podia curar as pessoas, milagres, né? Então, mas a cena que eu destaco é essa dele abraçando a mãe e a irmã dele ali no Vale dos Leprosos. E claro, aí deixo para vocês que não assistiram ainda, assistir esse filme para ver a conclusão maravilhosa dessa história, né? Mas o sentimento que tem ali é uma coisa maravilhoso, né? Então, é por isso que eu indico como a minha segunda colocação. Se eu tivesse mais caráter, seria o meu primeiro lugar que eu indicaria, né? Mas por enquanto fica aqui na sexta colocação do Vingador do Passado, né? Essa cena tem lá no remake que você assistiu, Rossi, ou não? Tem, o remake ele conta a história um por um do Ben-Hur. É só uma contexto com outros atores que pode mudar a sua percepção da qualidade do filme, pelo que você estava me contando. Uhum. E com tecnologias mais novas, né? Então, por exemplo, a corrida de bigas, né? Mais bem filmada, umas coisas assim, mas a história é essa mesmo. Entendi. Eu, inclusive, eu sei que essa cena, né, e é de gosto, eu acho que super cabe aí na colocação que você colocou. Eu escolheria talvez outra cena, se fosse escolher desse filme, que é a cena do retorno dele. Eu acho que eu me senti mais... Eu tava mais na beiradinha do assento da cadeira, quando ele voltou e falou, então, achei a minha mãe e minha irmã, senão você vai comer o pão que o diabo amassou. Eu sou meio babaca. Então eu gosto dessas cenas que o cara vai e volta e fala, ah, é? Então...
Não, cara, e todo o simbolismo, né, cristão, cara, que assim, o sofrimento, né, os leprosos, o milagre, tá tudo ali, né, cara? Eu acho assim maravilhoso mesmo. Mas a cena que eu queria trazer para vocês do Ben-Hur, que eu tinha separado inclusive aqui para poder falar das menções honrosas, é que apesar de ser um filme muito sério, né, e profundo, marcou na minha família como uma piadinha, cara, porque assim, tem uma cena, cara, que eles, cara, quando o Ben-Hur vai fazer a rebelião com os escravos, né, para poder ficar livre, Sim. cara, ele mata um guarda afogado numa panela de estrogonofe, cara, que é simplesmente humilhante, cara. Ele enfia a cabeça. Nada. Seria o mesmo que assim, matar uma pessoa numa privada, entendeu? Assim, Nem fudendo. Eu vou te falar uma coisa. Se eu morresse bebendo água de privada, eu ia chegar no outro lado pistola. Se eu morresse engolindo estrogonofe e tivesse gostoso, dos jeitos que eu podia morrer, esse nem foi tão merda. Foi bom. Entendeu? Assim. Ah, não, velho. Você é um guarda e você é humilhado morrendo no estrogonofe, cara. Não, velho. Muito melhor morrer no estrogonofe, tomar uma fucking espadada no estômago e morrer sangrando ali, velho. Ainda acho mais humilhante. Você ainda morreu lutando, cara. Humilhado ou não, eu morreria comendo com a barriga cheia de estrogonofe. Você ia só morrer com dor. Olha só. Ah, porra, mas afogado você não morre com dor, cara? Claro que morre, pô. Ah, mas você tem o gostinho de estrogonofe antes, velho. Entendi. Então você pode escolher aí no menu 2 pratos pra poder comer, pra assistir Ben-Hur. Estrogonofe ou pão com vinho. Fica à vontade. Então é o seguinte, minha teoria do snackismo, eu comeria um estrogonofe, bateria um pratinho de estrogonofe delícia com batata palha, estrogonofe com azeitoninha ali e mandaria ver. Isso. Uma excelente escolha. Traga pra gente aí, Rossi, o quinto colocado na nossa lista. Qual seria essa cena? Quinto colocado, né? O segundo colocado da minha lista. Quem assistiu Top 9 Protagonistas vai se relacionar. Sabia! A minha cena. Seu ladrão de cenas. Se eu e o Bruno tivéssemos que fazer top qualquer coisa sem repetir, meu amigo, a gente teria que fazer 100. Porque 10 a gente repete demais. Eu até trocaria de lugar, eu botaria no top 4, viu, Ross? Se você quiser, eu até falo top 5, então já. Eu já até sei, cara, Vai lá. Então, a minha cena, que é segundo lugar, medalha de prata pra mim, é a cena que pra mim simboliza o maior dedo do meio que alguém pode dar antes de antes de partir dessa para melhor, e epitomiza, na verdade, o quanto que uma pessoa pode se manter verdadeira, né, aos seus ideais, até a última e derradeira consequência. E essa é a cena que William Wallace, ao final de uma tortura longa e pública e dolorosa num nível sobre-humano, é dado a ele a opção de terminar rápido caso ele admita que ele era um criminoso, que ele estava errado, que ele estava enganando o povo. E em vez de gritar isso ali no delírio da dor, ele grita liberdade e morre. Meu amigo, essa cena para mim, ela inclusive tem uma cena final depois, né, explicando a questão do Robert De Bruce lá e tal, aquele idiota. Mas para mim essa é a cena que acaba Coração Valente. Para mim ali acabou Coração Valente. E que fechamento, velho. Porque o cara conseguiu ali fechar a escadinha perfeita da história do filme, que é o cara partindo de um filho que foi injustiçado, perdeu os pais graças à injustiça, os ingleses, para a pessoa que voltou e não queria nada a ver com isso para não reviver o trauma, do cara que teve que reviver o trauma por consequências, por fatores alheios à vontade dele, ele vendo que ele não conseguiria escapar da maldade dos ingleses, e o cara que busca vingança, né, a todo custo. Então, e com essa vingança, ele não só se vinga, né, ele não só busca se vingar, mas ele levanta um sentimento de independência, né, ele levanta uma chama da independência nos escoceses ali, nos compatriotas escoceses deles,
que há muito tempo, né, eram subjugados e massacrados pelos ingleses. E ali, pra mim, aquele foi o último dedo do meio gigante que ele podia ter dado. Os caras até matam ele depois disso, pra não, melhor deixar esse cara não falar mais não. E ele, mas ali mostra que ele, independente, ele estava fiel a esse sentimento que ele desenvolveu, que era um sentimento de liberdade, tipo assim, de reconquista dessa identidade, dessa independência, que ele instilou em tanta gente. Então, pra mim, essa é a minha cena. Braveheart ganhou o Oscar de melhor filme em 1995, interpretado pelo grandiosíssimo Mel Gibson. Ótima escolha, pra variar. Aqui nós não estamos discordando em nada, né? Se tiver chato, azar o seu, né? Mas eu acho mais uma escolha brilhante. Mas diga aí, Bruno, qual que é a sua discordância? Eu discordo de uma coisa. Olha, correria o risco dessa cena de estar no top 3, viu? Aliás, eu até vou trocar de lugar. Pra mim, essa daí você pode colocar em 4º lugar, porque eu vou falar em breve do 5º lugar. Pode trocar a posição, porque essa cena também tava aqui na minha lista. E assim, pô, é o epítome do filme, sem sombra de dúvida. É maravilhoso. E assim, acho que o grito dele ele retumba no coração das pessoas até hoje. É maravilhoso essa cena. Eu acho atemporal, uma coisa, né, icônica. É literalmente um ícone, né? A gente... Mas vai lá, Vitor. Não, é mais um daqueles filmes. Tem inúmeras cenas fenomenais, né? Eu acho a cena mais emocionante ainda do que essa última do Liberdade. É aquela logo no início, que não é o Mel Gibson ainda, era o jovem William Wallace ali no enterro do pai dele, né? E vem aquela menina que depois seria o interesse romântico dela, né? Isso, ainda criança ali, que leva pra ele aquela flor, né? E aquela flor que depois ele guardaria e mostraria pra ela. Então, esse filme, o casamento secreto deles também ali na floresta também é maravilhoso, né? Eu acho que todas essas cenas são lindas, mas é porque, igual o Bruno falou, essa cena da liberdade, pra mim, ela criou o ícone, entendeu? Ela traz um final, que assim, você sai satisfeito desse final. Tipo assim, o filme foi tão grandioso que você fala assim, cara, como que eles vão finalizar? E o final pra mim, sensacional. É fenomenal. É o tipo de filme que a gente pode ficar o dia inteiro conversando, né? Tantas cenas maravilhosas. E como vocês já sabem, foi o top 1 do nosso top 9 anterior. Protagonistas, né? Do protagonista. Não, e tem uma melhor. Tem uma coisa melhor ainda, né? Não é melhor ainda não, mas é muito boa nessa cena que vocês também não mencionaram. Que isso aí, antes de morrer, William Wallace foi tão foda que ele matou cachorro a grito. Porque nesse grito de liberdade, aquele cachorro lá, o rei, morre, né? Escutando ele gritando liberdade. Não só isso, né? E só um adendo pra ficar aquele gostinho. Na hora que o rei tá morrendo, a esposa a princesa que era esposa do filho do rei, né? Ou seja, a próxima rainha, tá grávida. E ela vira e coloca o xixa no ouvido dele. O filho que eu tô carregando é do William Wallace, não é do seu filho. Então, tipo assim, o cara ainda morre com um desgosto absoluto. E como ele não conseguia falar, porque ele já tava tão mal, o rei, ele não consegue comunicar essa traição e morre sabendo que o legado dele nunca ascenderia ao trono, que seria o legado do William. Mas não foi morte morrida, foi morte matada, porque esse grito deu dano, né? Foi Sonic Damage. Mano. Foi dano psicológico. Então, Psychic Damage, com a promoção dessa cena aí pro 4º colocado, traga então pra gente o 5º colocado, então, Bruno. Não, pera aí, você esqueceu algumas coisas. Primeiro eu vou falar rapidamente algumas cenas também que precisam ser faladas. Eles mostrando a bunda na batalha. Sensacional. Aquele assassinato também na cama, né, cara? Que ele pega ele chega de cavalo com a flail, né? Nossa senhora, putz. E por fim, cara, a cena do Robert De Bruce no final, com o rei da Inglaterra, tipo assim, ajoelhe-se, né? Renda-se. E ele fala, não, lutem ao meu lado. Nossa, ele joga a espada que era também do... Nossa, cara, que cena maravilhosa. A cena da traição do Robert De Bruce também, né? Essa cena aí que o Bruno acabou de narrar, essa do Robert falando, juntem-se a mim, eu vou ser bem sincero, eu não gosto dela porque o Robert De Bruce, pra mim,
Devia ter morrido também. Que cara é um babaca. Não importa que ele mudou de ideia depois. Ele foi um escroto do caralho. Um dos maiores escrotos do cinema. E deveria ser tratado como tal. E ele tá vivo ali no final. E o William morto depois de tudo que ele passou. Tomar no cu daquele cara. É quem fala. Mas é a cena do arrependimento, né? Também, né? Quem fala muito bem. De cu é rola. Só tem isso ali. Não, é porque a parte ali da traição do Robert De Bruce, que também é uma cena fantástica desse filme, ela é acompanhada primeiro da melhor cena de aliança, que é aquele tapa ali que o William Wallace dá a mão pro Robert De Bruce ali quando eles forjam a aliança, talvez seja um aperto de mãos, disputa para primeiro lugar de aperto de mão com aquela outra do Schwarzenegger com a Apollo Creed, também no Predador, né? No Predador, exatamente. Mas tá no mesmo nível ali, né? O aperto de mão do Robert De Bruce. Só que depois de fazer um aperto de mão dele, você não pode trair. E ele trai. E quem fala muito bem dessa cena de traição é o Azaghal ali do Jovem Nerd, né? Que ele fala que aquela cena quando o William Wallace retira o elmo do Robert De Bruce e vê que é ele perde a vida, né? É tipo assim, o ser humano morreu, só que a alma tá no corpo ali, né? Porque o William Wallace, a frustração que ele tem ali, né? Ele perde a vontade de lutar ali, né? Então... O próprio Robert fala isso com o pai dele, ele vira e fala, você não teve que ver o olhar no rosto dele. Ele literalmente, tipo assim, ainda não teve que ver um homem perdendo toda a sua esperança na humanidade. Você quebrando o espírito de alguém que você idealiza. Tipo assim, ele fala isso com o pai dele, né? Porque o pai do Robert era um maquiavélico do caralho que, sim, né... conchaveava com todo mundo pelas costas, né, por detrás dos panos ali, e na verdade foi quem arquitetou toda a traição. Foi. Então, assim, realmente, e o Mel Gibson, né, pra mim é um dos atores com um dos maiores alcances que tem no cinema dos anos 90, é um ícone. De ser um dos exilados de Hollywood, pra mim ainda é um grande ator. Se a gente fosse escolher, assim, quais atores a gente vai colocar no formal pra ficarem sempre jovens e fazendo filme pra sempre, o Mel Gibson novo ali devia ser um deles, até porque seria o melhor Wolverine possível aí, né? Mel Gibson, Schwarzenegger, Stallone, com certeza. Isso aí. Com certeza. E pode respingar um pouquinho no Kevin Costner também. Mas pode. Mas traz aí pra gente, Bruno. Última... Não, Vitor, a gente tem que finalizar com a última pergunta pro Coração Valente. Qual é o lanchinho que vocês fariam para poder fazer junto que vocês assistindo Coração Valente? Qual que seria o lanchinho aí? Pô, tinha que ser fish and chips, né? Fala que é o único prato britânico que existe, né? Não, eu comeria um pacotão de M&M's daquele que tá escrito assim, feito para dividir sozinho, porque isso é traição. Muito bom. Ou então poderia lanchar o coração dos seus inimigos, né? Alguma coisa. Não, mas calma lá, irmão. É pra lanchar normal ou é pra ir pra cadeia depois do filme? Canibal. Porque eu já tô abrindo o 5º colocado. Meus amigos, vamos trocar aqui a ordem. Coração Valente em 4º lugar. E em 5º colocado, vou trazer um filme que não estava no meu top 3, mas que, olha, merece estar em 5º lugar. Assim, vocês me desculpem, mas O Silêncio dos Inocentes. Nossa! É um filmaço. E tem um filmaço. Tava na minha lista também. Vamos ver se vai ser a mesma. Não, Anthony Hopkins, cara, é um ator simplesmente... Puta merda! Assim, talvez seja o melhor ator. Cara, pelo amor de Deus, eu sou fã desse cara. E eu vou te falar uma coisa, Bruno. Deixa eu só te dar uma trivia. Minha avó viajou muito pela Europa. Quando ela não era muito velha, mas já era mais velha, tipo seus 60 e poucos anos. Ela viajava muito com a irmã dela. As duas aposentadas e tal, funcionárias públicas, viajavam pela Europa, viajaram pela Escandinávia e tal. E minha avó sempre foi muito fã de 2 atores mais velhos. Exatamente o Anthony Hopkins e o Sean Connery, né? Uhum. E ela teve a oportunidade de encontrar com os dois em 2 eventos diferentes. O Sean Connery no museu e o Anthony Hopkins no restaurante. E ela disse assim, o Sean Connery é um grandíssimo babaca. Ele ficava pedindo pro staff do museu
tirar aquele, tipo, aqueles plebeus de perto dele, de fechar a porta e tal, cara feia e tal. E ela falou que o Anthony Hopkins foi, assim, um galanteador, assim, um gentleman perfeito, que cumprimentou elas, né, fez cara boa, tirou foto, né, inclusive era foto antiga, né, na época, nem era digital, deu autógrafo, então, assim, fantástico. Minha avó falou que o cara foi um gentleman, mesmo ele estando ali jantando e tal, foi um gentleman, então, assim, não só me parece ser um excelente ator, me parece ser uma pessoa bacana também. Humildão. Humilde não tem como ser, né? porque você conhece alguém com mais classe do que o Anthony Hopkins. Mas ele é um cara que ele tem classe dentro e fora das telas. É um cara que sabe lidar. Porque pra mim, se você é famoso, você tem que saber lidar com sua fama, irmão. Parte dos ossos do ofício você ser assediado um pouquinho pelos fãs. Claro que você tem que rejeitar assédios, né, extremos e tudo mais, mas vem com um território, pô. Você ser famoso, as pessoas pedirem autógrafo, quererem te conhecer, o mínimo que você tem que ser educado. Inclusive, porque se as pessoas não gostassem de você não seria ninguém. Seu trabalho é literalmente entreter as pessoas e você gostar, e as pessoas gostarem de você, então, né? Pois é. Sim, com certeza. E assim, então, voltando ao filme, a personagem, né, do filme, é Clarice, se não me engano, Clarice, né? Ela basicamente vai pedir ajuda só ao Hannibal Lecter para poder, que é um canibal, né, um assassino em série, para poder prender algum outro assassino em série. É o Buffalo Bill, né? Buffalo Bill, né, que está aterrorizando ali a cidade, a região. E, cara, a cena que eu tenho para poder destacar é esse primeiro encontro da Clarice com o Hannibal Lecter, cara. Porque, assim, a atuação ali do Anthony Hopkins é brilhante, porque você tem certeza absoluta que aquele cara ali, com aquele sorrisinho, é um assassino em sério. A conversa deles, o medo da Clarice à frente daquele predador, é uma cena simplesmente brilhante, de dar medo, e que putz grila, viu? E é um predador que dá mais medo, né? E pra mim, eu acho que é o tipo de predador que dá mais medo, porque ele é aquele predador que não é direto, é aquele predador, tipo assim, ele não é forte, ele não é grande, ele é intimidador. Você vê a malícia por detrás dos gestos, das feições, da escolha de palavras, que ele mascara como elegância e educação. É uma coisa assim, é uma atuação de outro nível. E uma coisa primorosa nessa cena, e que é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, é que na cela do Hannibal, né, tá coberto por blindex, né? Só que, do jeito que a interpretação da Clarice, também a condução do diretor da cena, você o tempo todo vê o medo da Clarice de se aproximar daquele, mesmo estando um blindex entre os dois, né? Então você sente essa tensão o tempo todo, tanto na atuação do Anthony Hopkins, que é extremamente intimidador, como também da Jodie Foster, né? Que transparece esse medo do predador, né? Apesar de estar ali tentando fazer o papel dela, sendo ousada, né? E querendo as informações, querendo tirar as informações ali desse psicopata, né? Então, é uma cena brilhante, mas e é a mais icônica do filme, mas eu não acho que é a melhor cena do filme. A cena que eu acho que é a melhor do filme é a cena em que o Hannibal escapa, que é aquela que ele, para ele falar, para ele revelar alguma informação lá, ele faz um acordo, e o acordo era ter um prato, né, um prato ali, uma refeição, né, um jantar de qualidade, com uma música clássica, e ele passa a perna ali nos guardas, consegue escapar. Quando chegam, tem um dos soldados, um dos policiais, o cara tá preso no alto da cela com o corpo dele aberto, como se fossem asas, assim, com a bandeira dos Estados Unidos, né? E todo mundo procurando onde que tá o
o Hannibal. E no final ele tá dentro já da ambulância, porque ele se vestiu com a máscara do rosto do policial que ele matou, né? Então eles achavam que o corpo do policial que estava em cima do elevador, achavam que era o Hannibal e levaram pra ambulância o Hannibal com a face do cara como se fosse uma máscara, né? Então acho que é uma cena executada de forma brilhante, impactante, mas pro lado do terror absoluto, né? Brutal, brutal. E outra cena também sensacional é a última, né? Quando eles estão capturando, já não tem a ver com o Hannibal Lecter, mas a Clarice ali com aquele óculos de... acho que, se não me engano, é no óculos noturno. Ela não tava com óculos Nossa noturno, não. Quem tá Senhora. usando óculos noturno é o psicopata lá, o Buffalo Bill. Isso. Nossa, aquela cena também é... Putz, grila, é de arrepiar. Com certeza. Tem mais Sim, algum você comentário gosta. aí, Rossi? Ou podemos partir para as menções honrosas? Eu só vou comentar que, pra mim, existem duas atuações do Anthony Hopkins que são magistrais num nível mais elevado possível. Um dos filmes, infelizmente, nunca ganhou o Oscar de melhor filme, e esse do Silêncio dos Inocentes. A outra atuação pra mim dele, que é magistral, se alguém quiser gostar também de Anthony Hopkins, ficar curioso e quiser assistir, é aquele Encontro Marcado com o Brad Pitt também. Ah, fantástico também. Ele interpreta o dono de um mega conglomerado de mídia, a Parrish Communication lá, e a Morte, que é o Brad Pitt, vem visitar ele e fala que vai dar uma extensão, tá na hora dele morrer, mas vai dar uma extensão pra ele pra ver como é que ele vive, tipo assim, como curiosidade, vai ficar ali do lado, experimentando como que é. Então é bem interessante esse filme, e a atuação do Anthony Hopkins E a do Brad Pitt também, né? O Brad Pitt na década de 90, me parece que ele tinha um nível de atuação até superior ao que ele teve depois, né? Depois parece que ele entrou meio que num piloto automático, mas na década de 90 tem filmes que ele interpreta assim de forma brilhante, né? Eu sempre gostei muito da atuação do Brad Pitt. Poucas vezes eu achei que ele pecou, mas realmente é uma combinação nesse filme sensacional. Os dois atuam muito, muito bem, mas pra mim, a do Anthony Hopkins, que é inclusive, né, pra mim o personagem principal ali da história, nossa, é sensacional o jeito que ele lida com tudo, sabe? E é uma atuação assim, e você vê que é um personagem assim muito diferente do Hannibal Lecter. São ambos personagens intelectuais e tudo mais, mas são dois personagens com filosofias. Ali é o pai carinhoso, né? É o pai que, na verdade, é um pai distante que está nos momentos finais pensando que ele podia ter sido mais carinhoso, mas ao mesmo tempo tentando salvar o legado da vida dele e muitas outras coisas. Bem, vai lá assistir se você gosta de Anthony Hopkins e você nunca viu. Recomendo demais, é outra atuação fenomenal desse colosso do cinema. Quer trazer pra gente aí quais são suas menções honrosas, Rossi? Posso, claro. Olha, minhas menções honrosas são duas. A primeira é de 1986, do filme Platoon. E pra mim é a cena... É outra cena que pra mim marcou o cinema, né? É uma cena icônica que você vê repetida e representada em várias paródias e menções futuras, né? Posteriores. Que é aquela cena do Charlie Sheen, depois de estar se recuperando ali de um ferimento no meio da Guerra do Vietnã, entrando na tenda da ralé, né, dos oficiais baixos, e ali meio tonto, meio recuperando ainda, e o William Dafoe, né, que é outro grande ator, soprando, né, aquela fumaça do cigarro de maconha na boca do Charlie Sheen através do cano de espingarda. Eu acho que aquela cena ali, pra mim, simboliza muito aquele sentimento do tipo assim... Até no inferno, você tem que descobrir o seu alento aqui, cara. Ali que o Charlie Sheen meio que entra na vibe que ele precisava pra sobreviver àquela guerra, se ele fosse ter alguma chance de sobreviver àquela guerra do Vietnã, porque antes ele era cru demais. E eu acho aquilo ali... uma cena que toda, né, a cinematografia dela, as várias metáforas, mensagens que são passadas ali, são muito legais, eu gosto muito. Eu nunca assisti Platoon, vou levar aí a indicação e assistir. Eu gosto bem.
Eu curti bastante quando eu assisti. E você, Bruno, já assistiu Platoon? Já viu essa cena? Já vou botar na minha lista também. E minha última indicação, menção honrosa, é de um filme de 2006 chamado Os Infiltrados, em português, ou em inglês The Departed. E para mim filme. É um filme sensacional, tá? É um filme com muitas cenas muito boas. Mas para mim, o meu personagem favorito desse filme sempre foi o Mark Wahlberg, que é um tenente, né? Ele é de uma divisão separada da polícia, na polícia de Boston. Ele é de uma divisão separada da divisão principal lá de crime, que mexe com agentes infiltrados. E eles estão atrás de um gangster chamado Costello, que é interpretado pelo Jack Nicholson. E aí, e a polícia de Boston é cheio de gente corrupta, né, trabalhando lá. E eles vão fazer um briefing, e o tempo inteiro eles pressionam o personagem do Mark Wahlberg para ele contar quem são os infiltrados, pra tipo, compartilhar os recursos. E aí ele sempre manda os caras se fuder e tal. Pra mim, essa interpretação do Mark Wahlberg é a interpretação mais icônica do vai se fuder, velho. Tipo assim, ele é o babaca, só que na verdade ele é bom, né? Isso. É o babaca bom, mais babaca bom que eu já vi na minha vida. E pra mim, o epítome disso é a cena que eles estão fazendo um briefing, que eles estão fazendo uma operação pra pegar o Jack Nicholson lá, que ele roubou uns chips de míssil teleguiado e ia vender pra China. E aí um agente federal que tava no meio desse briefing vira pra ele e fala... É o Matt Damon, que é o infiltrado. Não. Quem pergunta é um federal que tá do lado do Matt Damon. Ah, tá. Ele pergunta pro Mark Wahlberg assim: Você tem alguém com o Costello? Não precisa revelar quem não, mas você tem alguém com o Costello atualmente? Ou seja, alguém infiltrado? Aí ele vira e fala, olha no olho do cara e fala: talvez, talvez não. Talvez vai se fuder. Sabe? A minha teoria sobre federais é que eles têm que ser igual cogumelos. Você faz eles comerem merda e mantém eles no escuro. Tipo assim, o cara destruiu a agente federal em 2 segundos. Tipo assim, esse é o cara, esse personagem pra mim é o cara que ele mais destrói as pessoas conversando. Não, mas as provocações dele com o Matt Damon também são ótimas. Né? Que o Matt Damon tá forçando a barra e começa a discussão ali e o Matt Damon fala assim, eu vou te bater, vou te dar na sua cara, não sei o que. O cara fala assim, então tá, vamos lá no estacionamento. Eu acho que é com... Na verdade, é com o Matt Damon, não. É com o DiCaprio. Não, o DiCaprio não tá lá, não. Porque o DiCaprio é o cara que ele tem infiltrado nos gangsters. Isso, mas o Mark Wahlberg, ele treta com o DiCaprio o tempo todo. Não, em outras partes, sim. Mas essa cena que você tá falando, que estão tentando forçar pra ele falar, acho que o Matt Damon tá lá também. Tem aquele cara mais... Não, mas o Matt Damon, ele é mais iniciantão, assim. Então ele meio que não dá muita bandeira. Nessa parte eu acho que ele força a barra e tem um problema ali entre eles. Eu acho que tem. É até a hora que afasta esse personagem que você gosta e todo mundo gosta, eu também gosto dele, né? Afastam ele porque tem essa discussão ali, não foi não? Você tá falando de outra Não, afastam ele... Não, essa discussão acontece antes. Eles afastam ele porque o Matt Damon uma hora vira... Quando o capitão do Mark Wahlberg morre, isso. O outro cara que é o chefe do Matt Damon vira e fala, agora eu sou seu superior e eu vou exigir que você me dê os nomes dos seus infiltrados. Ele fala, eu prefiro morrer. Entendi. E aí o Matt Damon meio que empurra, tipo assim, você tem, não sei o que. Ele fala, velho, então vão ali no estacionamento. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é muito... Esse personagem... E digo mais, spoiler alert, se você não viu esse filme, para aqui agora e volta daqui a uns 5 minutinhos, tá? Não precisa não, porque você já tomou todos os spoilers, nós vamos partir pro próximo aqui, né? Então, só pra mim é muito bom esse pedaço, inclusive, porque no final, como o Matt Damon é o babaca que tá traindo a polícia, no final ele fode o Leonardo DiCaprio, né? Mata o Leonardo DiCaprio, e aí ele acha que se safou, só que o Mark Wahlberg aparece tipo com a roupa de matador de aluguel na porta da casa dele e dá tipo um tiro na cabeça dele. É sensacional. Muito bom. Esse filme é maravilhoso. Se vocês não assistiram, eu recomendo. É muito bom. É divertido pra caramba. Muito bom. Você também já assistiu esse filme, Bruno? Não, mais um pra poder botar na lista. Assiste, chama a Digníssima pra assistir junto, tá? Porque ela vai gostar também. Esse filme é cheio de intriga, é cheio de interpretação foda, é muito bom, velho. O cinéfilo aqui tá precisando atualizar a lista. Eu vou trazer minhas indicações aqui.
já foi mencionado, viria para as menções honrosas do Silêncio dos Inocentes, né? Gratamente aí, foi grato ouvir aí o Bruno mencionando no top 9, né? Mas então, a primeira menção que eu vou fazer é do filme Unforgiven, com a direção do Clint Eastwood, faroeste, mas é um faroeste, assim, filmado tardiamente. Ele é de 1992, e vocês dois já assistiram esse filme também, ou não? Não, esse aí eu não assisti, não. Mas Clint Eastwood, cara, pelo amor de Deus, bom demais. Então tentem não prestar atenção aí nessa descrição que eu vou fazer dessa cena, porque é fenomenal. Ao longo do filme inteiro, né, mostra ali o Clint Eastwood e o Morgan Freeman, né? Eles são dois pistoleiros já veteranos, só que aposentados, que receberam aí um último trabalho, né, para vingar umas prostitutas, que uma delas lá teve o rosto todo desfigurado por um cara lá, um dos capangas do xerife da cidade, né? O xerife da cidade é o Gene Hackman, né? Olha só a quantidade de cara foda que eu já falei aqui. Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, né? O Gene Hackman é o xerife bandido, né? Assim, aquele xerife que tá fazendo a lei, só que ele tá cobertando esse capanga dele, que teria desfigurado o rosto dessa prostituta. As prostitutas fazem aí uma vaquinha para contratar um matador de aluguel para vingar elas. E o matador de aluguel que elas conseguem contratar é um que já está aposentado há muito tempo, que é o Clint Eastwood, que estava lá vivendo com os filhos dele, e o Morgan Freeman, né? Enfim, tem uma longa jornada, uma longa aventura ao longo do filme inteiro, e sempre mostra o filme inteiro o quanto o personagem do Clint Eastwood, que é o Bill Money, né? O quanto que ele tá enferrujado, a vista dele tá ruim, ele erra os tiros e tal, né? Tá velho, né? Só que no final, o personagem do Morgan Freeman, ele é capturado pelo xerife, né? Que ficam sabendo que estão querendo matar esse capanga. Acho que eles chegam a matar esse capanga, né? E aí, só que aí capturam o personagem do Morgan Freeman, que é um amigo do Clint Eastwood, e torturam ele, né? E no final matam ele e deixam ele preso num caixão aberto na vertical, assim, do lado de fora da taverna na cidade, mostrando assim, é isso que acontece com matadores de aluguel. E o personagem do Clint Eastwood estava voltando para casa, ele estava achando que já tinham feito o trabalho dele e ia voltar para casa. Quando ele fica sabendo que esse amigo dele, o Ned, né, foi capturado e morto. E aí você vê acordar no rosto dele aquele matador que todo mundo falava que ele era antes, né? Que até então ele era um cara velho, assim, parece, pô, um vovô, assim, meio rabugento, né? Mas naquele momento você começa a ver acordar aquele matador, né? E quando ele chega na cidade, essa cena de noite, chovendo pra caramba, tá lá nessa taverna o Gene Hackman, né, que é o xerife, se reunindo ali com todos os capangas. Ele, na verdade, não tinha... Eu acho que nessa época era muito complicado, né? Nessa época do Velho Oeste, né? Não tinha uma coisa muito formal, né? Os caras que faziam a lei ali eram verdadeiros capangas a serviço do xerife. E ele tá ali organizando, falando que eles vão sair no dia seguinte para pegar o personagem do Clint Eastwood, e de repente ele aparece ali com uma escopeta. Ele tá ali escutando, entrou na taverna e tava lá no fundo com uma escopeta e pistola já na cintura, né? Quando percebem ele aponta pro cara, o dono da taverna, fala, na verdade ele vai apontando para eles, os caras não estavam preparados, né? Tinha ali uns 18 caras lá dentro, mas ninguém estava preparado para atirar, né? E alguns sem arma na cintura. Ele chega e pergunta assim: quem é o dono dessa espelunca? Mas no original ele fala shithole, né? E aí um cara que era um taverneiro mó neutro, assim, que era as prostitutas trabalhavam nessa taverna, né? Mas é um cara que então não era antagonista, era um cara água com açúcar ali. E o cara fala, sou eu. E ele explode o cara com a escopeta e fala assim,
que isso, você matou um cara desarmado? E falou assim, ele deveria se armar quando ele decidiu decorar o bar dele com o meu amigo, né? E aponta pro xerife Gene Hackman lá, né? E aí o Gene Hackman, tentando uma última intimidação, ele fala assim, você é William Money, matador de mulheres e crianças. E a resposta do Clint Eastwood é brutal, porque ele fala, isso mesmo, já matei mulheres e crianças, já matei quase tudo que anda e rasteja, e estou aqui para matar você, Little Bill, pelo que fez com o Ned. Então é de arrepiar essa cena, e ali começa um tiroteio, mas é uma pegada meio realista, no sentido de que os caras vão pegando as armas de última hora e vão tentando atirar, só que os caras não são bem treinados, e o jeito que ele saca para atirar a arma não é aquele jeito antigo do western de espaguete, né? Que o cara era quase que um super-herói. Ele pega numa velocidade que ele consegue apontar, né? E mata o xerife, mata um ou outro, até que todo mundo ficou com medo e fala assim, ó, quem quiser sobreviver pode sair pelos fundos. Os caras saem, né? Então essa cena é fenomenal, né? Recomendo aí para quem não assistiu, Unforgiven, de 1992. Uma pena que vocês não assistiram, né? Levaram spoiler aí, mas infelizmente tinha que fazer essa menção honrosa. Querem comentar alguma coisa aí? Tomamos spoiler do filme inteiro aí. Eu nem preciso assistir mais, agora eu já sei. Eu já tenho resumo aqui já. Bacana. E outras duas menções honrosas que falarei aqui brevemente, né? Vou deixar o palestrinha de lado, né? É o Tarde Demais, né? Mas a cena do Casablanca lá, que a Ilsa, né? Ela chega lá no bar em Casablanca, né? E pede pro Sam tocar a música As Time Goes By. É fantástica, né? Pra quem tem dificuldade para assistir filme antigo, preto e branco, recomendo. Começa aí com Casablanca, um filme de romance, assim, mas aquele romance com uma certa melancolia, né? Uma cena que capta muito bem aquela coisa de aquele romance que poderia ter sido e nunca mais poderá ser, né? Então uma cena brilhante. E o outro que nem vou comentar tanto em respeito ao peso da cena, que é aquela cena da lista de Schindler no massacre, né, do gueto de Cracóvia, que tem aquela menina, o filme inteiro preto e branco, aquela menina, a única que tem as vestes vermelhas, né? E num coral tocando ali, e você vendo o pior do ser humano ali naquela cena, né? Então, passo essas 3 menções honrosas aqui. Isso aí, Vitor rasgando aí as regras, fazendo 3 menções honrosas que eram para ser só 2. E que poderiam ter sido E uma delas levou 82 minutos. Você pode colocar no top 10, na verdade. Mas tá valendo, porque são cenas brilhantes mesmo. Poxa, lista de Schindler, cara. A cena final também. Nossa. Mas assim, eu acho que todas as... eu vou falar só de uma cena, porque todas as cenas que eu separei aqui foram comentadas já. Então, só para poder finalizar, eu poderia falar de vários filmes, né, também, né? Tipo Rain Man ou General Patton, putz, filmaços. Mas eu vou falar de Forrest Gump. A cena da menção... cena da menção honrosa pra mim é a cena que virou ícone também. Run, Forrest, Run. E aquele menino correndo, dos bullies dele, né? Ele tem aqueles equipamentos de metal, aquele menino cheio de problemas. Poxa, é uma cena maravilhosa também. Merece ser citada aqui no nosso podcast. Fantástico, concordo. É uma cena também icônica, sem dúvida. Então vamos agora pro top 3. Vou inaugurar aqui o terceiro colocado da nossa lista, que é uma cena do filme icônico do Gladiador, mas o Gladiador 1, Gladiador 2, não quero falar mal dele não, mas tá muito não distante. Pode nem ser Gladiador 2, ele não ganhou Oscar, tem que ser Gladiador 1. É verdade. E nem vai ganhar, porque nem indicado tá, né? Mas assim, aquela cena da primeira batalha no Coliseu é uma cena surreal.
A forma como eles pegaram um titã, que é o Coliseu, morto, né? Um titã morto há milênios, e o Ridley Scott reviveu esse titã chamado Coliseu na cena ali. Efeitos práticos, né? Eu até hoje não consigo conceber como ele fez aquela cena, porque aquele Coliseu daquela forma, ele não existe mais, né? Ele tem ruínas lá, então e é assim, você vendo a cena dessa primeira batalha no Coliseu, parece que você pode sentir o cheiro da areia do Coliseu, né? E eles entrando, e a selvageria pura, né? As pessoas torcendo como se fosse um evento de futebol ali, né? E as pessoas se degladiando, literalmente, né? Se degladiando lá dentro, sanguinolência, né? E ao mesmo tempo a trilha sonora do Hans Zimmer, que na verdade essa trilha que ele utiliza aí tá ali no limiar do plágio de uma música composta pelo Gustav Holst, que ele fez uma coleção assim de músicas de cada planeta. E aí o Hans Zimmer pegou a coleção do planeta Marte, porque ali essa música desse jeito, que tem algumas modificações ali pelo Hans Zimmer para essa trilha sonora do Gladiador, representa de forma mais elementar possível o Império de Marte, o Império da guerra, né, da brutalidade do ser humano, né, e isso misturado com tons de heroísmo na cena que o Maximus pega aquele cavalo, pega a espada girando ali e sai passando aquela espada, é uma short sword, né? Eu acho que é o Gladius romano, né? Passando ela na garganta dos adversários, né? Essa batalha que seria tipo assim uma representação da batalha de Zama, né? Quando foi o Scipio Africanus, né? Que era um romano, quando ele derrotou justamente o Hannibal de Cartago, né? Então eles estavam fazendo encenando essa batalha, né? E historicamente os romanos venceram, e foi tudo armado pro lado do Maximus ser massacrado por aqueles que vieram representando o Hannibal em bigas, né? E arqueadores, mas ali ele consegue fazer uma estratégia com os outros gladiadores, fazem formações de batalha ali e conseguem sair vitoriosos, né? Então é uma cena assim que eu acho brilhante, uma das melhores da história do cinema, com certeza. O que vocês acham dessa cena aí? Ah, cara, pra mim o melhor dessa cena é o comentário final. Que ele vira e fala: uai, peraí, mas na Batalha de Cartago os cartagineses não perderam? É sensacional. Essa cena, cara, é linda, é maravilhosa. E ele fala: não, tudo bem, eu gosto de surpresas. Putz, a cara do narrador, né, de tipo, fudeu. Não, cara, o crescimento do Maximus durante o filme e chegando nessa cena, cara, é assim um dos epítomes assim desse filme. Tem outras cenas também que eu acho maravilhosas, que é uma daquela, né, que eu tinha até listado já aqui, que é aquela que ele grita, né? Are you entertained? E também assim, essas lutas que ele faz nos Coliseus, pra mim é a melhor parte do Gladiador. Claro, né? É o nome do filme, né? Nossa, essa cena é linda, cara. A forma como eles se organizam, aquela formação de tartaruga, né? E eles fazem assim, tudo de uma maneira muito improvisada ali pra poder vencer a batalha. Eu achei realmente também brilhante. É uma cena que você se sente dentro dela e você consegue sentir ali aquele calor da batalha. Eu vou falar que é uma cena grandiosa, de um filme grandioso. Vai ser a nossa primeira discordância, no entanto, porque eu acho que eu não sei, é porque eu não tenho essa... Se você entender uma coisa, que o Vitor é tarado com o Gladiador. Então, eu já sabia que a cena favorita do Vitor ia vir de Gladiador. E eu não sou tão. Então, assim, eu coloco outras cenas que a gente mencionou aqui acima. Mas, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, uma cena... Uma das melhores, se não a melhor cena do filme. E eu acho que merece respeito essa opinião, apesar, igual eu falei, de eu provavelmente não colocar ele, né, ainda mais tão alto. Eu acho que é um filme, sim, né, que traz todo o peso de um épico de era que há muito tempo a gente não vê por aí replicado, né, depois desse aí. Então, merece sim, e
com certeza, pra quem gosta do gênero, pra quem, né, se apaixonou tanto, vai lá e rever, porque é sensacional. É o jeito que é contado esse épico aí. Com certeza. E agora, Bruno, traz pra gente qual seria o segundo colocado no nosso top 9 de melhores cenas do Oscar. Antes de trazer o segundo colocado, eu só queria fazer aquela pergunta que a gente precisa fazer, né? A nossa listagem, né, de acordo com lanchinhos, para poder assistir enquanto assiste aí os filmes. Por favor, me digam, com qual lanchinho vocês, né, qual que seria o snack para acompanhar Gladiador? Por favor. Teriam que ser uvas, né? Nesse filme você vê ali os patrícios, né, de Roma o tempo todo comendo uvas ali, né? Então tem que ser isso, né? Damasco, sei lá, nem gosto de Damasco, mas tem que estar ali no meio. Um vinhozinho ali, né? Tá bom, tá de bom tamanho. Pois é. Muito suor e sangue nesse filme. Eu acho que o meu snaquinho seria um sorvetinho gelado, um sundae, assim. Ia ser bom pra poder comer. Boa escolha, boa escolha. Agora, pro próximo filme. Vocês me desculpem, eu já vou falar assim que pra mim, deveria, na verdade, estar no top 1. Tudo bem que o top 1 que a gente escolheu aqui é respeitoso, né? Não vou falar assim que, né? Nossa, é um baita no top 1. Mas, pra mim, eu até colocaria aqui o top 2, que é um filme, né? E que é uma cena pra você assistir comendo ovo cru e uma barrinha de granola. Que é a fora, cena irmão. O dia que eu comer isso assistindo qualquer coisa, você. Que isso, cara? Você botar comer, então bater você naquele. É um fraco. Não, eu te digo mais. Essa cena é pra você comer. Essa cena é pra você comer, bater naquele hamburgão e pensando assim, pô, você fitness igual esse cara. Isso. Só que depois do filme, agora eu tô comendo um hamburgão, vocês me dão licença. Então, frango. Essa é pra assistir essa cena de treinamento brilhante e maravilhosa de Rocky Balboa. Por quê? Porque não basta ser uma cena brilhante. Tem que ser o símbolo da raça, da determinação, disciplina, luta, força de vontade para atingir e superar os seus limites. Porque afinal de contas, de todas as cenas que a gente falou aqui, quantas cenas daqui tem estátua? Quantas cenas daqui viraram um ponto turístico na cidade de Filadélfia? Um marco real, um símbolo na história da humanidade, quiçá da galáxia. Uai, o Coliseu é tudo isso e mais, mas prossiga. Mas não foi inspirado no filme, né, pô? É o filme, cara. Realmente. Cara, pelo amor de Deus, cara. Olha, é igual aquela manipulação que ele tentou fazer com a votação da melhor cena, você lembra? Vitor, que decepção, cara. Que decepção. Cara, tá lá na frente no Museu de Arte da Filadélfia, 72 passos de escada para você subir. E você vê, cara, você passa por lá quantas e quantas pessoas. Um filme de 1952 até hoje, as pessoas correndo pra subir aquela escadaria. 52 não, Brunão. Você tá maluco. 76. 76, cara. 1956. E que não, 70. 76. O Bruno deve estar achando que o Sylvester Stallone é um vampiro, né? Em 56 o Stallone era criança, irmão. Foi mal, que o Alzheimer bateu aqui agora. E me chamou de velho no começo do programa. Ele é o penacho desse brother. Os dois são velhos aí. Peraí, uma coisa é doença, né? Você tem o Alzheimer. Você tá um velhinho bem mais bem conservado do que eu. É a memória aqui que tá foda. Mas assim. Eu tô bem conservado, você tá fudido, irmão. Vai no meio. Cara, quase 50 anos de filme. E as pessoas subindo aquelas escadas, velho. Isso é ou não é um símbolo da humanidade, cara? Vocês vão me desculpar. E então, assim, a cena é toda brilhante. Não é questão técnica também, não. Porque até uma curiosidade. A última parte da cena, ela foi revertida. Ela vai ao contrário. Você vai poder notar que é uma visão de cima. Se você reparar bem, eles inverteram a cena. Tipo assim, é sensacional. Cara, todo o treinamento dele, ele começando devagar, tristonho,
tomando aquela força de vontade, é coisa, cara, quem que não passa por isso? Quem que não tem que passar todos os dias? Cara, tem uma frase que eu acho maravilhoso, cara, que eu acho sensacional. Quem luta uma vez, né, é forte. Quem luta, assim, várias vezes, né, é uma pessoa, né, realmente, assim, de se admirar, mas quem luta todos os dias, esse sim é o verdadeiro herói, cara. Então, pra mim, Rocky Balboa é um herói, e essa cena, ela é a cena que condensa todos os filmes e demonstra todos os filmes ali. Pra mim, é a cena que resume o Rocky Balboa. Então, assim, pra mim, era para estar em primeiro lugar. É uma das cenas, se não for a melhor cena, uma das melhores cenas de todos os tempos do Oscar. Eu concordo. Ele era o meu segundo lugar, né? Não foi porque a gente já tinha decidido que ele seria o segundo lugar geral, né? Apontado pelo Bruno. E eu concordo com você, é uma cena tão icônica, né? Eu acho que talvez das cenas mais icônicas do cinema, ponto. Tanto é que, né, igual você falou, foi criado um marco histórico real na Filadélfia em respeito. E pra mim é o epítome, é o ícone, é o símbolo da perseverança, Sim. Né, do luta, homem comum, né? Do homem comum. Da doutrina do homem comum. Exatamente. Isso. Então, assim, igual o Bruno falou, muito bem falado, quando aquela hora que toca o seu despertador de manhã, você fala, porra, segunda-feira, hora de encarar mais uma semana, irmão. E você pensa, é tipo rock, cara, você levanta, vai tomar seu banho e vai pra guerra, vai pra luta, porque tem as batalhas diárias de cada um. E acho que se você quiser se inspirar em alguma coisa, lembra dessa cena do rock e daquela musiquinha assim. Que, inclusive, essa cena sonora, trilha sonora, é o Now, de né? ouro daquela. Exatamente. Essa trilha sonora dessa cena foi uma escolha, assim, match made in heaven, né? Tipo, uma escolha divina, cara. Muito, muito, muito foda. Então, só fazer uma... Merecidíssimo esse segundo lugar, merecidíssimo. Fantástica escolha, realmente espetacular, né? Mas só fazer uma correção aí, Bruno, que você falou que esse é o filme Rocky Balboa. Não, Rocky Balboa é o sexto, né? Esse é o filme que se chama apenas Rocky, o primeiro, né? Então, só fazendo essa correção, e é brilhante. Tudo vocês já falaram aí da perseverança de um homem comum ali, com todas as suas limitações, né? E se superando, né? Então essa training montagem é fantástica, né? Talvez seja a melhor, talvez não, certamente a melhor training montagem de todos os tempos, né? Mas brilhante a escolha aí. E agora vamos indo pro primeiro colocado, Rossi. Você pro coroado. E eu acho que essa menção, inclusive, né, esse sentimento do Rocky, né, de vitória, não do homem comum, mas, né, da vitória contra as chances, né, o underdog, né, o cara que eu acho que é um sentimento que é muito bem emulado nessa trilogia, na trilogia dos filmes que culminaram no último filme, que foi o ganhador do Oscar, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né, porque, querendo ou não, é uma luta de um grupo, né, que, assim, com uma missão impossível para realizar, né, contra um inimigo semi-invencível, e principalmente do lado dos hobbits, né, que são criaturas, além de muito desconhecidas e, quando conhecidas, muito menosprezadas pela sociedade dos homens grandes, né, digamos assim, dos homens de estatura normal, né, que consideram eles um pessoal rechonchudo, preguiçoso, que só quer comer, que só quer tipo uns caipira, né? Uns caipira lá. E como que esses é de lá que vem, né, esse grupo de 4 grandes hobbits, 4 grandes heróis que fazem feitos lendários nessa jornada épica que é a viagem, né, do Frodo para destruir o anel no Mount Doom, né, no Fords of Mount Doom, lá em Mordor. E a cena que eu tô falando, pra mim, porque ela pra mim faz um fechamento fantástico, é uma cena que
ela pra mim bate o primeiro quesito assim, de forma como nenhuma outra cena no cinema bate. É uma cena que eu me emociono todas as vezes que eu vejo, e eu acho que tudo nela, da cinematografia até o build-up, até o figurino, a música, Os significados tudo, todos, os né? significados Alinhados. todos de cada cena, de cada conexão, de cada expressão facial. E outra, a atuação, cara. A atuação do Viggo Mortensen como Aragorn ali é uma coisa, assim, fenomenal. E que é a cena de coroação do Aragorn no final do filme. E ele começa, né, ali sendo coroado, canta uma música em élfico fala que ali começam os tempos de paz, né? E ele sai, ele reencontra a amada dele primeiro, né? A Arwen e tal, os amigos, o Gimli, né? O Legolas. E aí, quando ele chega até os hobbits, né? Aqueles 4, e pra variar, né? A maior parte das pessoas ali tinha aquela multidão no topo da cidadela lá de Gondor, né? De Minas Tirith. E eles. A maior parte ali nem devia saber o que era um hobbit, ou meio desprezar, porque eles estavam vestidos assim muito mais simplórios do que o resto dos convidados ali, não tinham nenhum título de nobreza nem nada, e eram, né, pequenos, né, estatura pequena, aquele negócio que eu falei. E o Aragorn, né, agora o rei dos povos livres, ele vira, chega até eles, e eles, né, ali meio com vergonha, né, começam a fazer aquele gesto, né, como é que chama isso? Reverência. Reverência, obrigado. Aquela reverência meio desajeitada, assim, quando o Aragorn, com uma cara, assim, essa interpretação pra mim é fantástica, ele vira, meus amigos, assim, com um olhar de, não, de jeito nenhum, vocês não se ajoelham pra ninguém. E ele, como rei dos povos livres, ao lado da esposa, da futura esposa élfica dele, se ajoelha perante eles, reconhecendo absolutamente o heroísmo e as façanhas e o milagre que esses 4 hobbits E fizeram. todo mundo acompanha, E todo o mundo, reino ali se claro. ajoelha, né? Porque se o rei deles se ajoelhou, quem são as outras pessoas para não se ajoelhar? E todo mundo se ajoelha. Então, assim, para mim essa foi, assim, é o maior reconhecimento que eu já vi numa cena de cinema, assim, de alguém reconhecer o feito do outro. É uma coisa simplesmente para mim, e eu tô arrepiado aqui agora só de contar a cena. Para mim, eu acho que a sua maravilhoso. A sua escolha, Rossi, foi fantástica, mas eu acho que você cometeu um erro e tem que ser corrigido, que é o seguinte: não é uma cena, é uma série de cenas, que é esse epílogo de Senhor dos Anéis, e claro, essa da coroação que coroa como a melhor dessa sequência de cenas, mas eu acho que não dá para separar uma da outra, né? Que começa desde o momento que eles derrotam, muda ali a trilha sonora, já entra no slow motion e vem as águias pegando o Frodo e o Sam lá totalmente exaustos no Mount Doom, né? E ali retornam para Valfenda. Você vê cada um. Valfenda não, para Minas Tirith. Não, acho que eles retornam primeiro para Valfenda mesmo, onde que eles são curados. E aí você vê cada um deles entrando, cada um dos companheiros lá da Sociedade do Anel. E depois acho que vai ter a coroação, né? Porque é uma sequência, né? Aí tem a coroação em Minas Tirith. E depois mostra eles retornando pro condado, né? Então, assim, é o melhor epílogo de todos os tempos de um filme, né? Com certeza. E merecidamente tá aí no primeiro colocado, né? E aí, como Bruno? eu falei, eu acho que tá ali, eu acho que o Rock tá ali, talvez acima. Mas agora, poxa, essa cena é maravilhosa, é uma trilogia brilhante a do Senhor dos Anéis, assim, os melhores filmes que eu já assisti, se não tiver ali no top 3 dos filmes que eu já assisti, talvez, né? E, poxa, um final brilhante ali de toda essa trilogia, mais do que merecido tá aqui citado no top 3, porque putz,
sensacional. Agora, outras cenas também desse terceiro filme, do Senhor dos Anéis, que eu acho brilhantes, são, pra mim, a morte do regente de Gondor precisa ser citado aqui, cara, porque o desespero do cara pulando, falando, não há esperança, fujam. Eu acho engraçadíssimo aquela cena. A chegada dos Rohirrim, Não, né? esse... Nossa, que eu vou contar também. O discurso do rei Theoden antes da batalha final é de arrepiar quando aquele exército desce a ribanceira. E você se imagina no lugar de um daqueles orcs e vendo aquele exército de cavaleiros gritando, chamando pela morte, né? Então, assim, é fantástico. É muitas cenas fantásticas, mas acho que foi muito bem escolhida aí. O epílogo interminável que você nunca quer que termine, né? Eu acho que ele pega todo esse sentimento que vem sendo construído desde a primeira cena do primeiro filme e fecha com uma chave de ouro que, pra mim, não poderia ser de outra forma. Eu não consigo pensar de uma forma melhor de amarrar essa história, de fazer essa cena. Pra mim é sensacional. Sabe, se o Aragorn tivesse dado, sei lá, tesouros ou agradecido, não seria o suficiente. Essa cena dele é uma entrega de corpo e alma, tipo assim, é um reconhecimento que não tem igual. Pra mim cara, é aquela coisa, não importa títulos, não importa nada disso, importa são os feitos, né, gigantescos e heróicos que aqueles personagens foram capazes de fazer, né? Então, realmente, assim, é muito bonito, cara, sem sombra de dúvida. Muito bem. Agora, pra terminar, eu não sei vocês, mas eu comeria uma lembas pra poder assistir esse filme. Pô, aí eu sempre quis provar lembas, por favor. Eu acho que seria uma ótima opção, né? Não? Pois é. Pode falar, na falta de uma lembas, deixa eu pensar aqui. Pô, um pãozinho árabe, ele parece com uma lembas, né? Um pãozinho árabe com alguma coisa, né? Mas eu sou meio gordo, né? Então, assim, eu comeria algo um pouco mais... Talvez bateria aquela... eu acho que... Não sei, cara. Não sei. Não tem uma boa... Acho que não tem uma boa... Bota um molhozinho ali no pão, pô. Alguma coisa aí, uma pasta de atum. Já sei. Já sei, vocês deram uma deixa. Vou trazer aqui o nosso patrocinador, a Forja. Não tá patrocinando, mas poderia, né? Mas assim, aí sim, tomar um chopp na Forja ali, comendo aquele leitão assado, aí dá pra se imaginar no condado, leitão, né? Mais do que leitão, é aquele chopp deles, né, cerveja artesanal, isso, com aquela torta deles, aquela torta camponesa deles de camarão, muito bem. É isso aí que eu comeria. Tá vendo? Certíssimo, Vitor. Aí, a gente já fez propaganda, pô. Forja Taverna Medieval patrocina a gente aí, ué. E pra você aí, vai lá que é bacana aqui em Belo Horizonte. Digita aí Forja Taverna Medieval ali próximo da Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Isso. Fantástico, recomendo pra quem quiser ter uma experiência medieval. Mas é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Ficaram satisfeitos com o top 9? Eu quero acrescentar que foi uma delícia fazer esse top 9. Foi reviver momentos épicos de filmes que, né, fantásticos da minha infância, da minha adolescência. Foi poder reviver um pouquinho desse tempo perdido aí, né, esse tempo que já se foi. E, sim, fenomenal. Acho que nossas escolhas foram ótimas, apesar de uma discordânciazinha ou outra. Eu achei que muito acertadas as escolhas. Fizemos, eu acho, essas cenas, para mim, simbolizam realmente o que há o que já houve de melhor desses filmes, né, que chegaram a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, sensacional. Qualquer um que assista qualquer um dos filmes que a gente mencionou aí, eu acho que vai curtir bem, vai curtir bastante. Então, agradeço muito a todos vocês dois, Vitor, Bruno, por essa oportunidade, por esse grande, né, por esse programa maravilhoso, e agradeço, como sempre, a nossa audiência por estar seguindo a gente aí, por estar dando força e por estar curtindo o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam gostando tanto de escutar quanto nós estamos gostando de fazer. Aquele grande abraço, uma ótima semana para vocês. Fui! Até mais, galera.
Eu só vou acrescentar aqui, né, concordando com o Rafael Rossi, que apesar das discordâncias e de um escorregão aqui e ali, né, essa é de fato a lista final e primordial das melhores cenas de todos os tempos, ponto final. Assim falou o Vingador do Passado, e estamos muito orgulhosos desse programa que fizemos aqui, com essa lista final que nós temos aqui para poder oferecer para vocês. Cenas do Oscar, né? Se vocês quiserem ver a lista das melhores cenas desbloqueado, né? Poder os filmes brilhantes que não ganharam o Oscar, né? Deixa aí no comentário se você gostaria de ver esse ranking também. Sim, com certeza. Então, vou deixar aqui também aquele meu abraço e falando diretamente do passado para vocês aí no futuro. Fui! Até mais!